Agora sim, pessoal aqui da sala, galera que está assistindo aí, todo mundo, pegue o material, vamos seguir aqui o nosso programa para você saber o que é necessário estudar, o que é necessário saber para a nossa prova. O dia se aproxima, o momento de fazer a prova se aproxima e eu vejo que a responsabilidade de todos nós, né, não só para a hora de executar a prova, porque essa é a responsabilidade final, né, o momento pontual que vai culminar a nossa preparação. A responsabilidade maior está na preparação. Quer dizer, esse é um dos momentos cruciais, o momento da preparação. O que nós temos que ter em vista? Que a prova da Banca CESP é uma prova polivalente, né? O que significa polivalente? Ela possui várias frentes conteudísticas e um eixo que é bem uniforme, se nós pensarmos que a ideia da interpretação de texto perpassa todas as questões, tá? Desde as questões estruturais, porque você vai ter que interpretar o comando, até as questões de redação oficial, que seriam simplesmente uma questão técnica, só decorar o manual e derrubar ali. Bem, não é só isso. Nós temos, então, itens mais particulares para podermos estudar. Se vocês acompanharem o material comigo, eu vou jogar aqui no quadro alguns tópicos essenciais e relevantes para o nosso estudo. Então, vamos imaginar aqui a nossa prova da Banca CESP, né? Temos que pensar sobre isso, vai apresentar ali uma quantidade determinada de questões de língua portuguesa. Nós vamos ter essas questões divididas em duas frentes. Você tem a própria língua portuguesa, que vai compreender a gramática e a parte de interpretação, e nós vamos ter a redação de correspondências oficiais. Maravilha. Eu acredito que na parte de língua portuguesa você não vai ter problemas porque você estudou língua portuguesa. Então, aquilo que diz respeito à concordância, a colocação das vírgulas, a utilização das preposições, vai estar muito tranquilo. O maior problema para quem é café com leite reside aqui, na parte da redação de correspondências oficiais. Por quê? Porque nem todo mundo tem saco para ler o manual de redação da Presidência da República. Se você leu, se você pegou ali o manual de redação da Presidência da República e deu uma lida nos princípios da redação oficial, deu uma lida no formato e na finalidade dos documentos, você não vai ter grandes problemas. Tá? Agora, se você não fez isso, eu só lamento, porque você vai se lascar de verde e amarelo na prova, vai se ferrar, vai fazer uns 12 pontos a menos. Por quê? Porque você vai ter umas 6 questões sobre redação oficial. Tá? Isso é muito, e se você errar essas questões, é um abraço para o gaiteiro. Tá? Já pode esquecer. Então, eu acho que você tem que estudar isso aqui. E se você ainda não estudou, passe todos os dias saindo sangue dos olhos de tanto que você vai ler essa parte. Tá? Isso aqui é fundamental. Agora, vamos dividir os tópicos aqui da nossa matéria. Primeira coisa, eu vou falar sobre a interpretação do texto. Então, olha só, falando sobre interpretação de texto, o que é que nós podemos ter, o que é que nós podemos imaginar ali para a nossa prova? Gente, uma coisa muito simples. Pensemos, nós temos aqui textos que serão utilizados para fundamentar as questões. Vamos colocar aqui de 2 a 3 textos de extensão regular, sabendo que dentre esses textos nós podemos ter ali o texto do padrão dissertativo, tá? Esse texto que vai ser muito provavelmente um resultado de pesquisa, um comentário técnico de alguém sobre algum assunto específico, geralmente aquilo que eles podem retirar ou de um trecho de livro ou de um site. Esse texto dissertativo vai fomentar algumas questões. Eu quero que você entenda, o texto dissertativo apresenta ali ideias, tá? E essas ideias devem ser retiradas ao longo da leitura. Conforme você estiver realizando a leitura, é extremamente salutar que você faça marcações embaixo das palavras principais, a fim de você identificar quais são os conceitos mais relevantes para aquilo. É por isso que nós entendemos isso aqui como chamado tópico frasal. Cada parágrafo possui uma ideia principal que fundamenta aquele tópico, aquele parágrafo, perdão. É aquilo que o autor quis dizer, aquilo que ele quis defender justamente naquele pedaço do texto. Se você tiver um texto dissertativo que apresenta apenas um parágrafo, tudo bem, você pode dividir trechos especiais. Você vai ter na introdução do que ele está falando, no meio do texto ali, no desenvolvimento, os termos-chave, e é assim que se fala termos-chave, né? Termos-chaves,
termos chaves, é o Chaves que vai vir aqui, né? Não vai fazer a flexão errada aí. E no final, para você pegar o fechamento daquele conceito. Isso se você tiver apenas um parágrafo. Mais de um parágrafo, você precisa decompor o que ele está falando em cada trecho e retirar a informação principal. Saiba que, do texto dissertativo, nós temos questões que cobram a noção de inferência. Vamos entender o que significa a ideia de inferência para o elaborador da prova da banca CESP. Significa nada, porque ele mesmo não sabe o que é inferência. Coloca de vez em quando uma questão de inferência para uma coisa que é compreensão, uma que é compreensão para uma que é de inferência. O que diz a teoria? Que inferir é concluir alguma coisa. Concluir com base no raciocínio. Isso significa que você vai ter uma parte do texto, ou seja, a base, aquilo de onde você vai retirar as ideias. Porém, esse processo não compreende apenas o texto, compreende também o segundo aspecto, que é o leitor. Só que você não vai ler o texto da prova como se você estivesse lendo um jornal para capturar a informação, não é isso, é diferente. Você tem que imaginar que nesse processo existe um outro cara, existe uma outra leitura. É a leitura de quem? Do elaborador. Você não pode esquecer que você está realizando uma prova, é um exame. O cara quer avaliar a sua capacidade intelectual de abstrair informações e convalidar com aquilo que ele disse. Então, ele fez uma leitura e tirou algumas conclusões. Essas conclusões são apresentadas ou refutadas ali no meio do texto. Cabe a você fazer o seguinte movimento: ler o texto, tá, com o seu crivo, com aquilo que você acredita. E depois, na hora de passar para as questões, perceber se aquilo que está nos itens é cabível. A ideia da interpretação para a inferência é o que tem noção, o que é cabível, o que pode ser dito. Tá? A ideia do cabível aqui é extremamente relevante, aquilo que poderá ser afirmado. Então, nunca afirme alguma coisa dentro dos alternativos com base no achismo. Ah, eu acho que está certo. Não pense dessa maneira. Você vai ter que imaginar, eu tenho subsídio, e é assim que fala, hein? É subsídio, não é subsídio. Dá nojo de ouvir o cara falando subsídio. É subsídio. Tem subsídio suficiente para afirmar isso? O texto mostra em algum trecho que há uma informação que me leva a concluir determinada sentença? Sim ou não? Se não, elimine. Tá? Então você vai ter questões com infere, se conclui, se pode se entender que. Tome cuidado nesse momento com os acréscimos de palavra. Quando o cara fala sobre inferência, ele costuma somar alguma coisa ali, essa coisa que não estava no texto. Mas cuidado, veja se essa coisa que não estava no texto, não estava porque estava nas entrelinhas ou não estava porque o cara colocou a mais. Se ele colocou a mais, a questão está errada. Se estava nas entrelinhas, beleza, pode afirmar porque isso é, no final das contas, a inferência. Se eu disser, meu Deus, como está quente nessa sala, o que é que você pode inferir dessa frase? Que eu quero que a temperatura seja baixada. Imaginando que nós estamos numa circunstância, num contexto em que há ar-condicionado, eu quero que venha uma criatura e baixe a temperatura do ar. Questão da prova. É possível inferir da frase, nossa, como está quente nessa sala, que o autor deseja que a temperatura baixe. É lógico que é possível inferir. Aí, é possível inferir que a sala é um forno. Não, isso não é possível inferir. Por quê? Porque eu não disse isso e não existe subsídio. Para interpretar, eu disse que a sala está quente, eu não falei que a sala é um forno. Há uma distinção nesse caso. Tome muito cuidado para vocês não interpretarem demais. A inferência tem limite. O limite é o limite do bom senso. Você tem que julgar com sabedoria para você não interpretar de maneira errada. Isso se você tiver um texto dissertativo. Sinceramente, já pensou na possibilidade de aparecer na sua prova um poema? Eu ouvi um pss, isso significa não. Isso significa não pensei, e se aparecer um poema, fodeu, né? Não, não é bem assim. Tem que ter um pouco mais de tranquilidade. Vamos lá. Apareceu um poema, o que você faz? A primeira coisa, você verifica se nesse poema há um título. Por quê?
Porque se houver um título, vai ser muito mais fácil de você aliar o conteúdo daquilo que foi expresso ao sentido da interpretação. Então, se houver título, beleza. E se não houver? Aí lascou, né? Se não houver título, ferrou? Não. Aí você faz o seguinte, você vai lá para a referência. Sabe aquela partezinha que mostra a fonte, de onde o cara tirou o texto? Vá para a fonte e veja quem escreveu essa parada, tá? Por quê? Porque se você tiver nomes como Cecília Meirelles, se você tiver ali, vamos pegar um Carlos Drummond de Andrade, poetas que não são cronologicamente tão afastados, vai ser muito fácil de você ler. E a interpretação vai partir daquilo para você pensar alguma coisa. Agora, se você chegar ali embaixo e vir um nome do tipo Olavo Bilac, se você vir um poema de Luiz de Camões, aí o bicho pegou, tá? Por quê? Porque você pode imaginar que, além de interpretar, você vai ter que reconstruir a estrutura sintática do poema. Tá? Então, veja só. Todo poema é dividido em versos e estrofes. É assim que o cara vai pensar. Tá? Então, cada estrofe tem uma unidade de sentido. Você tem que pensar, essa estrofe trouxe o quê, essa trouxe o quê, essa trouxe o quê. Resumir as estrofes ao lado da mesma maneira que você faz com os parágrafos. E aí sim, saber que o cara vai pedir o significado de uma palavra ali no meio. Ele vai pedir para você inferir alguma coisa partindo de um verso que foi colocado ali. Então, você faz sempre uma leitura maior, você faz sempre essa leitura não tão detida, quer dizer, aquela que vai contemplar holisticamente, olha que bonito isso, holisticamente, né? Não tem nada a ver com o professor Oli, tá? Holisticamente, quer dizer, vai contemplar como um todo o texto. Eu sei que essa foi idiota, mas é porque o João Paulo está ali e ele me inspirou essa piada, né? Essa piada foi associada. Abraço pro João Paulo. Aí, olha só. O que acontece é que você tem que considerar primeiro o texto como um todo para você ter ideia do tema. E depois fazer uma análise microtextual, quer dizer, das frases, das palavras, para saber que abordagem o cara dá, que opinião ele deu sobre aquilo, o que ele vai cobrar. Eu me demorei mais nesse pedaço, porque, a meu ver, a interpretação, além de ser arredia, ninguém controla a interpretação, né? Afinal de contas, o elaborador pode pensar uma coisa que não tem nada a ver com a realidade e pedir para você dizer que está certo, tá? E é mais arredia, mais difícil de controlar, e não existe tanta teoria para explicar a interpretação, porque interpretar você aprende interpretando, né? Lendo, é isso que você tem que fazer. Fala, nossa, mas por que você demorou tanto assim para falar sobre isso? Ué, é simples, gente. Nós vamos ter muito mais questões de interpretação na nossa prova. Para cada texto, você tem ancoradas ali, no mínimo, 5 questões de interpretação. É muita coisa. Considerando que você ainda vai ter que interpretar as questões de gramática para saber o que o cara está cobrando, né? Tem que saber se ele está pedindo para você mudar a expressão, inverter, suprimir, colocar acento, tirar acento, concordar alguma palavra com outra coisa. Enfim, há muita coisa para fazer com interpretação. Todo o resto da prova, toda a outra parte ali de direito, essas outras partes menos importantes, elas também pedem interpretação. Tá? Agora, a parte mais importante é praticamente toda a interpretação, que é a prova de língua portuguesa. Tá? Isso foi o primeiro tópico apenas, gente. Só o primeiro tópico. Olha o que eu coloquei ali depois para vocês. Pronomes e conjunções. Uma coisa que já é de praxe na nossa banca-alvo, que é a banca CESP. Vamos falar aqui então sobre os pronomes, tá? E depois as conjunções. O que é que você pode esperar com relação à questão de pronomes? Questões de retomada. Questões de retomada, ou seja, o cara vai utilizar ali ou um pronome demonstrativo, já vamos colocar aqui quais podem aparecer, um demonstrativo, ou ele vai utilizar um possessivo, ou ele vai jogar ali no meio do texto um relativo. E vai pedir para você entender a qual elemento ele faz referência, a qual elemento ele faz alusão. Apenas pegando o exemplo aqui, ele pode jogar a palavra isto ou isso, né? No possessivo ele pode colocar ali um seu, e no relativo ele pode mandar a palavra que. Lembrando que esses elementos têm conexão com os demais da sentença. Então entenda, primeiro a concordância de gênero e número. Por que ele está no masculino, por que ele está no singular, a qual elemento ele faz menção,
como ele retoma o termo, se ele retoma uma palavra, se ele retoma uma expressão inteira. Lembre-se de que as retomadas têm que ser consideradas por sintagmas e não apenas por palavras. Concorda com uma palavra, mas retomou um sintagma. Por exemplo, olha só, o carro amarelo de João. Beleza, daí eu coloco um ponto e depois digo aqui, ó, seu automóvel. Automóvel. O que aconteceu aqui? A banca pode pedir para você o seguinte, a palavra seu retoma qual antecedente? Vai falar para você que só retoma a palavra carro. Isso está certo ou está errado? Isso está errado. Por quê? Porque retoma o sintagma todo. O sintagma é isso aqui. Para quem não sabe, sintagma é uma expressão formada com um núcleo e os seus termos periféricos que têm um significado particular. O carro amarelo de João é uma coisa só. Então, quando eu retomo, não retomo apenas o carro. Eu não retomei apenas o carro, mas eu retomei o carro amarelo de João. Mostrando que esse automóvel é de quem? Do João. Por isso que eu utilizei aqui um pronome de que tipo? Possessivo. Então, sempre pense nisso aqui, nessa ideia de retomada. Isso eu mencionei com o pronome possessivo. A banca pode fazer isso. Aliás, ela pode perguntar para você aqui no meio algo sobre concordância. Pode pedir para você o seguinte, a palavra seu está no masculino singular para concordar com a palavra amarelo, certo ou errado? Errado, para concordar com a palavra carro, para mostrar que existe essa conexão. Aí vai pedir, a palavra ou, a palavra amarelo e a palavra seu estão no mesmo número, no mesmo gênero, para estabelecer uma relação de concordância, certo ou errado? Isso está certo? Tá falando, nossa, professor, nem ouvi. Então, ó, o, amarelo e seu estão no singular e no masculino para estabelecer uma relação de concordância. Sim, para concordar com a palavra carro. Tome cuidado porque a banca vai tentar desfocar isso. Vai tentar colocar outro substantivo aqui no meio e imaginar que a palavra seu retoma outro substantivo. Tá? Isso é bem comum nessa banca. Lembrar, tá? Um cuidado que você tem que ter com os pronomes possessivos por causa da ambiguidade ou ambivalência, ou se você ainda pode ter o nome anfibologia, que é retomar mais de um referente ao mesmo tempo na sentença. Quanto ao pronome relativo, tome cuidado porque a banca faz algumas perguntas. Que tipo de oração ele pode introduzir? Saiba que é uma oração subordinada adjetiva e ela pode ser de dois tipos, ou restritiva ou explicativa. Como é que você faz para saber a diferença? A oração restritiva é aquela que é separada por travessões, por parênteses ou por vírgulas? Não, por quê? Porque eles não são separados. A vírgula nunca é restritiva. Restritiva não tem separação. A explicativa é aquela que surge entre travessões, entre parênteses ou entre vírgulas dentro da sentença. Essa é a explicativa. Se a banca disser a palavra que introduz uma oração de natureza explicativa, verifique. É um pronome relativo? É. Tem vírgula antes dela? Tem. Então, beleza. Então, ela é explicativa. Se disser, introduz uma oração de valor restritivo, verifique. É pronome relativo? É. Tudo bem. Se for um pronome relativo, tem vírgula antes dela? Não tem. Aí ela é restritiva. Cuidado com isso. Se o cara disser que a vírgula introduz uma oração restritiva, está errado. Tá? Vírgula nunca introduz oração restritiva. Tudo bem? Lembrar aquele cuidado de praxe, a diferença entre o, a e lhe. Eu só vou colocar aqui no quadro para que você entenda o seguinte. Eu não posso trocar essas duas formas, o e a, eu não posso trocar por lhe, porque esses aqui são complementos diretos e esse aqui é um complemento indireto. Quer dizer o quê? Esse retoma termos que não possuem preposição para introduzir e esse aqui retoma termos que necessitam de preposição para a sua colocação no texto. Depois, coloque lá, conjunção. É outro item da morfologia que pode cair, costuma aparecer bastante em provas da banca CESP. Fique de olho às conjunções coordenativas, principalmente nas coordenativas dessa natureza aqui, ó, as adversativas. Por quê? Porque essas aqui introduzem uma ideia de quê? Oposição ou contraste. Qual é a principal que aparece na prova? A palavra mas. E o cara quer saber se eu posso trocar essa palavra por porém. Se a banca pedir para você trocar o mas ou o porém pela palavra embora, pode? Não pode, porque a palavra embora pertence a outra categoria,
que é a categoria das conjunções o quê? Subordinativas. Muito bem. E aqui, galera, vamos pensar. Subordinativas, quais são as mais importantes para nós que estamos fazendo prova? Coloque lá. São as causais, beleza? As condicionais e as concessivas. Lembre-se de que nós temos ali as locuções conjuntivas como já que, porque, a própria palavra como, uma vez que, dando ideia de causa. Aí, condicional, é para você lembrar a pegadinha do se e a palavra caso. Eu posso trocar a palavra se pela palavra caso sem fazer alteração na frase? Não, porque existe uma alteração de conjugação. Se você escrever, caso você escreva, tem que mexer. Mesma coisa na concessiva. Você tem ali a palavra embora, que introduz o quê? Uma concessão, uma quebra de expectativa em relação à próxima sentença. A banca pede para você trocar por apesar de. Pode trocar embora por apesar de? Diretamente não. Poderia trocar por apesar de que. Quando eu troco por apesar de, eu tenho que mexer no verbo. Embora faça frio, apesar de fazer frio. Cuidado com isso, porque o elaborador vai usar para tentar te enganar, tá? Então essa parte aqui foi. Vamos dar uma olhada aqui no que vem agora. Depois das conjunções, fique de olho, nós também temos que prestar atenção à matéria de concordância, principalmente na concordância verbal, para você julgar os itens corretos e incorretos. Lembre-se de que existem aqueles sujeitos indeterminados. Quando você tem verbo transitivo indireto, verbo de ligação ou verbo intransitivo, mais a palavra... Isso mesmo, olha a participação que bonito. Mas a palavra se. Você tem que lembrar que nessa circunstância, o verbo fica no singular. Verbo no singular. E o que é que o elaborador da banca faz? Ele tenta te enganar. Ele fala assim, trata-se de pessoas famosas. O verbo tratar ficou no singular porque é uma oração sem sujeito. E o cara fala, é isso mesmo. E não é. Não seja burro. Pense lá no final das pessoas já falam, Kiko, não seja burro. O que você tem aqui, ó, trata-se de. Trata-se de. Sempre vai ficar assim. Por quê? Porque quem trata de alguma coisa. Isso aqui é um verbo transitivo indireto. Ó, a preposição aqui, mas a palavra ser, o que é que nós temos? O que, gente? Um sujeito indeterminado. Você está ouvindo aí, você que está em casa agora, você que está assistindo aí, você está ouvindo que bonito? Olha a participação da galera, mas está fervendo, que você não faz ideia, que o pessoal não se aguenta na cadeira, né? Está todo mundo querendo responder demais. Então, isso aqui é um verbo transitivo indireto, sujeito indeterminado. Primeiro cuidado que vocês têm que ter. Segundo cuidado, com os verbos impessoais. Tá? Verbos impessoais. Não é tão o estilo da banca CESP jogar todas as questões aqui, mas pode aparecer alguma coisa lá com o verbo haver no sentido de existir, ocorrer, acontecer. Você sabe que ele não tem plural. Ele fica no singular. Outra coisa muito preocupante, e a meu ver essa é a mais preocupante da concordância verbal, é o chamado sujeito de que tipo? Oracional. Esse é bandido, hein? Lembra que com sujeito oracional, o verbo do referente sempre vai ficar no singular. Por exemplo, é possível que o Tchê seja gay. Veja só essa frase extremamente didática para você aprender e lembrar para a hora da sua prova. É possível que o Tchê seja gay. Nessa frase, quem é gay? Veja, quem é gay? Eu não ouvi. Vamos lá, participação. Quem é gay? Aí, agora ficou melhor, né? Agora eu peguei um exemplo tirado da realidade, né? Então, veja só. É possível que o Tchê seja gay. Então, ó, é possível barra, eu paro aqui porque eu tenho dois verbos, nós temos que analisar duas orações. Pense comigo. Se eu disse para você quem é gay, quem é o gay? O Tchê, então ele é o sujeito do verbo ser. Quem é o sujeito desse verbo aqui agora? O que é possível? O que é possível? Isso é praticamente uma certeza. Então aqui, ó, você tem um sujeito oracional. Tchê, é brincadeira, tá? Pelo amor de Deus. O seu segredo está seguro comigo. Então aqui, ó,
Sujeito oracional, gente. Por quê? Porque isso é uma oração e desempenha função do sujeito dessa forma. O que a banca vai pedir para você? Vai tentar tirar sua atenção, vai falar para você que esse verbo aqui está no singular para concordar com o referente te. Nada a ver estar no singular porque o sujeito é oracional. Não vão bobear nessa. Gente, outra coisa, pode cair questão de crase, né? Você sabe que a banca CESP adora colocar uma questãozinha ali para tentar fazer você se embananar. Como é que você vai fazer com o acento grave indicativo de crase? Sempre pense na soma de A. Como assim? O primeiro A tem que ser a nossa o quê? Preposição, e o segundo A pode ser o nosso artigo ou pode ser o pronome, o quê? Pronome, isso mesmo, demonstrativo. Para você não errar a questão de acento grave, pense no termo antecedente como aquele que necessita de uma preposição. Então, você vai ter que manjar um pouco de regência, tá? Outra coisa, para facilitar o seu trabalho, tente trocar a expressão que o cara sugere que tem acento grave por uma expressão masculina. Se você tiver ao, então o A vai ter acento grave. Lembra daquela frase? Trocando A por ao, crase, nada mal. Trocando A por o, crase, se lascou. Tudo bem? Essa é a regra do boi que está muito disseminada já durante as nossas aulas de acento grave indicativo de crase. Como isso é revisão, você não vai ter aula de novo. Eu só estou chamando sua atenção para como você vai fazer. E aí pega os mandamentos. Eu coloquei os mandamentos do acento grave indicativo de crase. Ó, isso é bem bonito para todo mundo falar junto, para aparecer o mandamento lá, como se fosse o Cid Moreira lendo. Você vai acompanhar comigo ali, ó. Número 1, eu falo, vocês emendam. Diante de pronome. Isso mesmo, agora mais rápido. Diante de masculino. Diante de ação, crase marcação. Palavra repetida, crase proibida. A mais aquele, vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Diante de cardinal. Quando for hora, crase sem demora. Palavra determinada. A no singular mais palavra no plural. Sendo a moda de, crase vai vencer. Adverbial feminino e locução. Manda crase, meu irmão. Palavra definida, crase está fodida. E você que está assistindo, não seja um Zezão e fale, mas que legal essa dica. E saia colando no Facebook. Já teve um bando de Zé Mané que fez isso. Não faça isso, está ajudando o seu concorrente, tá? Se você gostou da dica, pega ela para você e boa. E guarde, beleza? Ou se você não conseguir controlar o fogo e quiser colocar ali, né? E só lembre que fui eu que passei essa dica, beleza? Beleza. Gente, então olha só, acentuação, cuidado com as proparoxítonas, hein? Cuidado com as proparoxítonas. Na parte de regência, você tem que tentar puxar a preposição dali, mas tem que tirar a preposição na marra. Então eu faço uma pergunta para a palavra. Essa parte que não vai ser tão perigosa. Agora, pontuação. Pontuação é, quando o cara pedir para você modificar uma frase, lembre-se de que não posso colocar vírgula entre sujeito e verbo. E na ordem direta também não pode vírgula entre verbo e quê? Verbo e complemento, verbo e objeto. Muito cuidado com isso. Na parte de sintaxe, eu coloquei para vocês ali algumas informações que são informações de praxe. Saber o que é sujeito, saber o que é complemento, que são coisas que o cara vai perguntar para você. Agora, não é só isso. Gente, aqui vem a preocupação, hein? É a bendita redação oficial. O que é que você tem que saber indo para a prova? Assim, você deveria saber tudo, né? Pelo menos, deveria saber tudo. Mas, assim, não há como desviar de princípios da redação oficial. Olha lá. Impessoalidade, objetividade, formalidade, concisão, clareza e uso do padrão culto da língua. Lembre-se de que impessoalidade é o cara dar uma opinião. É ele falar assim, eu acho que esse ofício é feio. Claro que ele não vai escrever isso na prova, mas ele vai colocar um infelizmente, felizmente, tenho a honra de comunicar o seu grandioso trabalho. Isso é pessoalidade. Quando o cara fala assim, este setor manifesta interesse, ou nós manifestamos interesse, isso não é quebrar a impessoalidade, tá? Quebrar a impessoalidade é colocar a opinião ali no meio. Lembrando, objetividade, ir direto ao assunto, não pode enrolar. Formalidade, seguir o padrão das comunicações, por isso o cara vai fazer perguntas sobre isso. Concisão, comunicar o máximo em pouco tempo, basicamente o que eu estou fazendo agora, né? Clareza é você não ter um texto obscuro, não pode ter ambiguidade, não pode utilizar palavras
de vocabulário técnico. A banca CESP está batendo muito nisso. Está dizendo que a comunicação tem que ser técnica. Não, tem que ser clara. Tem que obedecer ao padrão. Não tem que ser nível técnico. E aí, uso do padrão culto para você não ter erro. Você vai ter pelo menos 2 questões para você verificar se tem erro ou não. Principalmente a acentuação, acento grave, concordância e a vírgula ali no meio para você não errar. 2 fechos, atenciosamente e respeitosamente. Atenciosamente para cargos de mesma hierarquia ou inferior. E respeitosamente para hierarquia superior. Aí você tem o padrão principal, o padrão ofício. Ele serve para escrever aviso, ofício e memorando. São comunicações com o mesmo formato e finalidade distinta. Diferença principal que a banca cobra. Você tem que o ofício serve para comunicação eminentemente externa. Memorando, comunicação eminentemente interna. E aqui eu vou deixar uma dica para finalizar. Fiquem de olho na mensagem. Mensagem está sendo muito cobrado na prova da banca CESP. É a comunicação utilizada por chefes de poder. Não é por cargos da mesma hierarquia. Chefes de poder. Os caras estão batendo muito nisso aqui e estão fazendo muito candidato errar de bobeira. Beleza?